Convido o nosso palestrante, Reginaldo Aguiar, a retomar a mesa, e também nosso debatedor, Carlos Eduardo. E nós vamos dar início, então, à segunda palestra de Reginaldo Aguiar, do supervisor técnico do DIEESE, ele que vai falar sobre análise social e sindical dos impactos da PEC 241. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Agradeço a organização do evento pelo convite para debater esse tema que, infelizmente, é discutido no nosso país neste momento e é discutido de uma maneira em que o pensamento dominante, tanto no âmbito do governo como no âmbito do grande capital nacional, ele vem tendo uma expressão bem superior às críticas em que essa nova política fiscal defendida pelo governo Temer vem sendo feita, né? Acho que os sindicatos eles têm um papel importantíssimo na discussão desta PEC, desta proposta de emenda à Constituição. Na realidade, ela vem sendo debatida em todos os âmbitos como a única solução para os problemas que o país enfrenta, né? O professor Marcelo Lettieri demonstrou que, num primeiro momento, que a causa da crise que vivemos não está associada à elevação da despesa, mas à redução da despesa. E mais ainda, começou a discutir preliminarmente que as soluções apresentadas em termos de redução das despesas pelo governo central não são as mais adequadas nesse momento, principalmente para um país com tão intensa desigualdade como é o nosso Brasil, né? A gente tem a perfeita compreensão de que quem mais precisa do governo no nosso país, né? Nós sabemos que as pessoas que mais necessitam dos serviços públicos no Brasil são as pessoas mais pobres, né? Nós aqui, num auditório como esse, predominantemente um auditório composto por pessoas da classe média, né? Não necessita com tanta intensidade do governo como aqueles que necessitam do serviço público de saúde, do serviço público de educação. Só um dado que não é muito difundido: 75% da população brasileira hoje tem como cobertura do serviço de saúde o SUS, né? Ou seja, apenas 25% da nossa população está coberta por algum tipo de seguro de saúde, algum tipo de plano de saúde. Quando falamos em limitar gastos, quando falamos que vamos apenas corrigir os gastos atuais pela inflação, né? Na realidade, alguns técnicos do governo Temer teimam em dizer que não será reduzido o gasto com educação, não será reduzido o gasto com saúde. Mas todos nós sabemos que os gastos com saúde eles são crescentes, mesmo são crescentes além da inflação. Uma série de motivos. Um avanço tecnológico, novos exames, novos medicamentos. Outro, o envelhecimento da população. Ainda estamos num processo de envelhecimento da população, principalmente pelo aumento da expectativa de vida, que vai gerar um incremento nas despesas, uma necessidade de incremento nas despesas que vai além da inflação. Então, você impor um contingenciamento das despesas e corrigir apenas pelo nível inflacionário do ano anterior seria equivalente a condenar as pessoas que hoje dependem do Sistema Único de Saúde, né, a ter um atendimento pior do que nós temos hoje, né? Então, se a sociedade brasileira, esse é um ponto pacífico, não está satisfeita com o serviço de saúde pública ofertado à população, com esse contingenciamento, com essa obrigatoriedade de corrigir os gastos públicos apenas pela inflação, essa má avaliação da sociedade, ela tende muito a piorar. Então, faço essas observações iniciais e, ao final da apresentação do nosso nosso palestrante, né, a gente volta a debater mais um pouquinho o assunto. Já está pronto, Reginaldo? Então, passa aqui a palavra para o Reginaldo do DIEESE para ele fazer a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Ui, a cadeira caiu. Tenho mania de
quando me levantar, a cadeira caiu. Eu fiz quando eu recebi o convite, que eu agradeço, me sinto até honrado, mas eu fiquei muito preocupado, que eu digo, eu vou falar sobre finança pública para fazendária, mais ou menos assim, como quem vai ensinar Pai Nosso a vigário. Eu digo, o que é que eu vou dizer para o pessoal, né? E fiz uma série de apresentações, consultei um monte de gente, e eu fiquei assim, impressionado com a velocidade com que as coisas atenderam. E assim, não sei, aqui tem 3 economistas, a velocidade que os economistas também correram atrás para dar resposta e jogar um pouco de luz na treva na sociedade brasileira. Eu nunca tinha visto isso antes, né? A moçada fez um trabalho bacana. Então, rapidamente, todo mundo começou a entender as coisas e a gente rapidamente desmontou a face. Infelizmente, essa discussão, o governo foge, em momento nenhum, sequer para defender aquele negócio. Ele foi insultado, convidado, instigado e fugiu de todos os debates. Mas, assim, essa discussão aqui que o Sintaf está fazendo, eu acho uma coisa brilhante e recomendo que outros sindicatos, que a gente faça mais discussões dessa coisa com a sociedade. Vai ser a única coisa que vai poder nos salvar do que está armado, né? Agora, vindo aqui para a apresentação, eu tem alguns aspectos que ficou muito assemelhado com o amigo que me antecedeu, eu vou pular. O movimento sindical me ensinou uma coisa que eu acho muito bacana. Tudo que você vê que pareça lógico, ilógico, ele não é ilógico, ele é lógico. E essas medidas que estão sendo tomadas, elas parecem ilógicas. A prova é tanta que muitas vezes a gente não consegue entender o que está colocado. Eu comecei a notar intelectuais dizendo loucura, PEC não sei do que, e até palavras grosseiras, porque você não sabia o que era aquilo. Pode prestar atenção, né? E a gente fica pensando que é uma coisa absolutamente irracional. Tem racionalidade? Olha o que os números mostraram aqui. Tem gente boba no governo? Não tem. Qual é a lógica do ilógico? Essa que é a grande reflexão que a gente deveria ter. Onde é que eles estão querendo chegar? Será que é porque ficaram doidos? Só na sociedade de gente inocente que a gente ia acreditar nisso. Isso tem lógica, e uma lógica muito bem arquitetada, muito bem feita, e que não foi montada agora. Vários elementos que se encaixam com perfeição nessa discussão a gente já vem ouvindo de 2003, um pouco antes para cá. Quer uma prova? Quebrar o regime de partilha do pré-sal. Há quanto tempo essa discussão está no Congresso? Zé Serra trouxe isso antes da eleição. Isso está fora dessa PEC? Tá não, gente. Discutir a PEC 241 significa discutir a 257, significa discutir o projeto de terceirização, significa discutir o quebra do regime de partilha do pré-sal, porque na hora que a PEC 257 passar no Senado, vai acontecer que o Marcelo colocou, está na Constituição, passou, explodiu a ponte, como se dizia no governo Collor. O governo vai chegar e dizer, olha, eu não tenho como mudar isso aqui. Eu era até contra, mas aí tem essa restrição de gasto aqui, está na Constituição, eu não posso mudar isso agora. Então agora, por conta da PEC 257, eu vou pegar o pessoal terceirizado, vou colocar dentro da despesa de pessoal, e de repente vai acontecer o que eu vi acontecer no Banco do Nordeste com o ETN. Tinha um funcionário do ETN no BNB. Aí apelidaram o cara de panda, porque ele estava em extinção. Eu olhei para cá e disse, daqui um dia vai ter um fazendário ou outro trabalhando na Secretaria da Fazenda, vão criar uma categoria de fazendário substituto, e vai ficar a minha querida Germana Souza ali, um panda lá, que é a única servidora. Vão contratar 3 auditor substituto, vão colocar lá e dizendo, olha, eu tive que terceirizar, e aí vem a saída legal. Vão terceirizar, né? Mas não é contratação direta. Vão botar uma cooperativa de fazendário, uma cooperativa de médico, cooperativa de uma OS, uma OCIP.
exatamente para poder contratar essas pessoas, né? E dizer, não, tinha que tal. Essa coisa está armada. Quando você puxa para o lado do setor privado, uma coisa que vai acabar virando uma necessidade. As taxas de desemprego já estão crescentes. Não tem nada dado que essas medidas não. Olha aqui, o Marcelo colocou muito bem, né? Quando ele faz aquela primeira slide. Bem, a gente vai fazer esse ajuste. Isso vai conter as contas públicas. Isso vai gerar uma expectativa na iniciativa privada. Então, o governo não é mais gastador, porque o problema dele não é juro, o problema dele é despesa primária. E agora nós vamos investir, e investindo vai aumentar emprego e nós vamos entrar num ciclo virtuoso. Olha, você passar 20 anos da economia brasileira com o PIB puxado por investimento privado, isso nem tem um maluco que diga uma coisa dessa, porque isso nunca existiu na história econômica brasileira. Eu sei que tem vários economistas que onde foi o período que o crescimento desse país foi puxado por investimento privado. Sempre o investimento foi puxado por investimento público, depois que a iniciativa privada entrava para poder fazer as complementações. Se nós dependêssemos de investimento privado, a gente ainda estava plantando café, né? Nós não teríamos a base industrial que a gente tem, isso na América Latina inteira. Então isso é fantasioso, isso não vai acontecer. À medida que essas crises se agravem e as taxas de desemprego subindo, inflação, não sei como é que vai ser para frente, mas em princípio ela está cadente, mas ainda em patamares muito altos. Isso jogou para baixo o ganho das categorias salariais, das campanhas salariais. O ganho real despencou ao longo de 2015, 2016, exatamente por conta dessa elevação de inflação. E nós vamos ter um quadro com uma demanda social crescente. Aí a pessoa perde o emprego, já não pode pagar plano de saúde. Quando eu vou procurar o SUS, ontem eu tive que levar uma pessoa para um hospital público, eu olhei aquele negócio lá, com o volume de recurso que se gasta e a necessidade das pessoas, profissionais com esforço. A gente via que as pessoas tentavam fazer alguma coisa, mas as carências ainda são muito grandes. Isso deve aumentar. Com relação, e eu não estou conseguindo olhar essa discussão sem olhar como é que ficam os contratos, né? Então, você diz, não, vamos garantir, salvo engano, a PEC segura a questão do Fundeb, né? Não mexe no Pacto Federativo e o Fundeb deve estar fora da 241. O FIES, como você falou, é um financiamento. Olha, eu estava num sindicato, recebi um WhatsApp em que o ministro colocou uma norma mandando reduzir as vagas das universidades públicas. E já com o decretinho tudo pronto. Quer dizer, você diminui a vaga das universidades públicas em cima do discurso de que isso é caro, é faculdade para rico, e aí a gente perde a questão da educação para todo mundo e a educação de qualidade. E você mantém o FIES, que como ele é financiamento, não aumenta na 241, não é isso? Com essa briga que está no mercado com empresas, inclusive, né, até aqui em Fortaleza, empresas americanas entrando nesse mercado, né? Então, a princípio, você tira o papel do Estado, e aí onde é que eu acho que a gente está, o grande ponto. Nós estamos com uma briga para ver qual é o papel do Estado. A PEC 241, ela vem como um guarda-chuva junto com a 257, com terceirização e mais algumas maldades que estão sendo arquitetadas, exatamente para que você reduza o papel do Estado, reduza esse pequeno espaço de cobertura social, estado de bem-estar social que a gente tentou montar ao longo desses anos. Na 104, como bem fez o Marcelo, você agora acaba a política do salário mínimo. Olha, o Alexandre Caliste do IPEA fez um levantamento que eu achei bárbaro. Ele criaram lá no IPEA um multiplicador keynesiano para você avaliar como é que essas políticas públicas afetam a distribuição de renda, né?
E ele mostrando isso, olha, por conta da política do salário mínimo, ele tem um efeito multiplicador keynesiano bastante forte. Ele cresceu nessa questão da composição da renda. Isso fez com que, foi um dos importantes determinantes que fez com que a gente melhorasse as condições de vida, e o índice de Gini cai. Com a 104, aqui o item 104, agora essa política do salário mínimo acaba. Eu nem sei se ele vai, porque, salvo engano, é o que sobrar, é o que der. Ele não garante que vai ser a variação da inflação, como a gente vinha a garantia da inflação, a crescida do ganho real, que era o crescimento do PIB. Isso acabando, nós vamos garantir que o salário mínimo, que ainda não é nada que venha a transformar a sociedade, apesar desses aumentos, para vocês terem uma ideia, quanto se pagou o salário mínimo a primeira vez no Brasil foi em julho de 1940. A dinheiro de hoje ele era quase R$2.000, 1.901 a dinheiro de hoje, tá? E hoje nós temos assim mais ou menos, não permito, ele era hoje 880, ele hoje é a metade, então em torno de R$1.600, R$1.700, que era o primeiro salário mínimo pago em julho, porque esse em maio teve um problema técnico lá, teve que ser pago 2 meses depois, né? Então nós temos um espaço enorme ainda para avançar nesse campo, com todo o benefício que ele pode trazer, e agora essa expectativa ela acaba sendo abortada. Eu anotei algumas coisinhas aqui que eu não queria perder o meu ritmo de fala, para não esquecer algumas coisas que eu tinha anotado para conversar com vocês, né? Bem, a gente tem, ninguém nega que mecanismos que venham a melhorar a questão do gasto e controle de contas é uma coisa que todos os economistas têm muito consenso com relação à discussão disso. E para você fazer qualquer tipo de ajuste, você teria que fazer como? Aumentando impostos, mas aí esse aumento de impostos, como não dá mais para fazer nessas partes que já são muito tributadas, você teria ter que mexer com grandes fortunas, taxar capital, coisa desse tipo, essa moçada, e também fazer com que o empresário pague, porque por conta do efeito cascata isso acaba indo para o preço, quem acaba pagando é a gente. Bem, essa moçada disse, a gente não topa aumentar impostos, isso aí não venha mexer para cá, porque para cá não passa, e etc e tal. O outro ponto que seria você mexer com relação à taxa de juros, a rentismo, que esse tem sido um dos grandes problemas. E aí o DIEESE aqui no estado montou um grupo de estudo junto com o pessoal da Universidade Estadual, e por acaso a gente estava vendo essas questões. Se você for ver a origem disso aqui, como o Marcelo estava colocando, no Caio Prado Júnior, aquele livrinho amarelo, História Econômica do Brasil, ele já vem contando essa questão e trazendo, resgatando esse papel que os capitais da Inglaterra tinham no financiamento do café, onde parte significativa dos ganhos que o país tinha à época já eram todo capitalizados pela Inglaterra no financiamento dessas operações com o Brasil, de modo que a gente já tinha um papel importante de capital financeiro drenando recursos da sociedade. Isso nós nunca conseguimos resolver. Esse, como foi mostrado, quer dizer, você tem uma conta de 600 bilhões de déficit, dos quais 500 é juro, você quer ajustar em cima dos 100. Não vai conseguir nunca, mas a gente consegue identificar qual é o fator dominante que está dando as cartas e mostrando onde é que a gente vai, onde é que vai ter que ser feito esse ajuste, quais são o elemento de força que tem na sociedade. Então nós estamos com um quadro bastante interessante. Nós somos maioria numérica e minoria política. Eles são minoria numérica, mas maioria política. Por isso impõe isso na sociedade e a gente fica meio sem ter como reagir, né? E agora as coisas ficando realmente bem mais complicadas, né? Bem, como não mexeu com juros, como não mexeu com impostos, né? Sobra para o conjunto da sociedade você fazer esse ajuste, né? Com um custo muito grande.
A política do salário mínimo trouxe benefícios, principalmente para a região Nordeste, significativos. Ela tanto diminuiu a pobreza, quanto ela aqueceu a economia, que tinha, você observa até que a região tinha, assim, uma coisa que eu comecei a observar foi muitas matrizes de empresas, filiais, aliás, de empresas que tinham lá. Como se via que a renda na região ia aumentar, você começou a ter até deslocamento de setores que sabiam que produzem produtos que têm produtos que são consumidos por essa faixa de gente que recebe Bolsa Família e praticamente salário mínimo, né? Bens de consumo de massa. Isso trouxe um benefício muito interessante para nós. E tem uma conta que a gente fazia o seguinte: a lei do salário mínimo, ela reza que o salário tem que ser para o trabalhador e sua família. Não tem que ser o cara trabalhar, botar o menino para vender cocada e a mulher para fazer bolo para vender na feira, para compor a renda, não. A lei diz que tem que ser o suficiente para o trabalhador e sua família. E foi ratificado na Constituição Cidadã de 88. Além dos 5 itens que a lei trazia, que a lei é de 38. Cortou? Ok? Tá bom ouvido aí? Tá. Vamos lá. Então, a lei de 38, e ela faz ela, além dos 5 itens que ela garantia, a Constituição entraram mais 4. Lazer, Previdência Social e mais 2 lá que eu nunca consigo me lembrar. Beleza. Esse salário hoje está em 3.000 e alguma coisa. Bem, com a política do salário mínimo, a gente tinha uma meta, são um trabalhador, a sua esposa e 2 filhos pequenos, ou o trabalhador, a esposa e um filho adulto. O filho adulto teria mais ou menos o consumo que tem 2 crianças. É o que reza lá a lei. Ora, se você fizer uma conta assim, para a gente analisar, e essa história do salário mínimo necessário é um mito, é um sonho, é uma meta que a gente tem enquanto movimento sindical. Se a gente pegasse, multiplicasse o salário mínimo por 3, hoje nós estaríamos no que seria 3.900, nós estaríamos com 3 vezes 8, 24, né? 24 não, 2.500 e 2.540, não é isso? 880 vezes 3, eu não sei fazer mais conta de cabeça. E essa era uma meta que a gente tinha de fazer quando à medida que o salário mínimo fosse avançando e a gente alcançasse, se não alcançasse para o trabalhador só, mas a renda familiar supriria essa meta que o movimento sindical tinha, né? Essa ideia. E a ideia é que a gente fosse avançando com o país crescendo, isso mais ou menos em 2023, a gente provavelmente estaria com essa meta alcançada e já teria um patamar mínimo de rendimento para a classe trabalhadora interessante no Brasil, né? Quando a gente vê esse esforço sendo abortado, é uma coisa, e além do que essa política tinha o poder de fazer com que a média de salário subisse, né? Um trabalhador que tem um nível de qualificação um pouco melhor, ele não aceita, né? O salário de um trabalhador é a referência ao outro. Então, na hora que você tem as atividades básicas ganhando salário mínimo, o que é mais qualificado começa a pressionar dentro da própria empresa para dizer: olha, eu não vou ficar ganhando a mesma coisa do cara. Esse tipo de diferenciação por função, ela é muito forte, e isso tem ajudado bastante para poder subir a rendimento médio dos pisos. Vocês querem uma ideia? Eu corrigi o salário mínimo de julho de 94, quando nasceu o Plano Real, pela inflação. Você sabe quanto é que ele seria hoje? Chuta aí. Ele era R$ 64,79 em julho de 94. Ele seria hoje R$ 349,20, o que hoje paga 880. Estamos melhor. Estaríamos melhor se a gente estivesse pagando 349, não era nem 350, 349,20.
qual a pressão que nós íamos ter em cima dos aparelhos de segurança? Teríamos mais ou menos criança pedindo dinheiro na rua, teríamos mais ou menos trabalho infantil. Qual era a pressão que estaria em cima dos aparelhos de saúde e etc. se nós estivéssemos pagando um salário de 349? Tá? Então, esse é um ponto que nós estamos assim muito preocupados pelo poder de referência que ele tem de igualar e também de pressionar as médias de salário para cima. Quando você segura esses gastos sociais e você é o gasto global, né? Isso vai acirrar muito as disputas internas por esses recursos. Os setores que não vão ser prioritários vai dar uma guerra, todo mundo brigando por dinheiro dentro de cada setor para poder sobreviver, né? Já começaram as universidades. O reitor da UFRJ disse que algumas devem até fechar se a PEC passa. Agora já está todo mundo preocupado. Ontem eu recebi um documento do Senado de Brasília, do pessoal da área de ciência e tecnologia, dizendo que com a PEC estão comprometidos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundo. Vão estar comprometidos as áreas de ampliação de internet. Vamos perder pesquisadores. Muito da área de segurança ligada à área da Amazônia vai estar comprometido. As quedas de investimento nesses setores estão já, os números estão caindo ao longo do tempo. Um setor que é prioritário quando a gente vem discutir produtividade, né? Já estão começando os rumores de falar sobre produtividade do trabalho. Olha, falar de produtividade não é só dizer, toda vez que fala de produtividade, você diz assim, não, é só a questão do trabalho, você tem que trabalhar mais porque tem que produzir mais dentro do que já está. E não é isso. Se você quiser discutir produtividade, você tem que discutir padrão tecnológico, você tem que discutir dumping, porque você pode estar produzindo muito bem, mas a empresa está sendo subsidiada lá fora e competindo no mercado interno. Para você discutir produtividade, você tem que discutir educação. Com uma PEC dessa, que vai fazer os congelamentos na área de educação, que vai fazer, como também na área de tecnologia, como é que nós vamos conseguir competitividade, que é o grande problema que a indústria fica reclamando de subsídio e reserva de mercado? Já chegaram a propor que voltasse a lei do similar nacional, ou seja, a gente proibisse a entrada de importado para as indústrias daqui poder sobreviver, ao passo que o problema tecnológico vem desde a década de 70 e ninguém nunca toca. Mais recentemente tentou-se fazer, por conta do pré-sal, fazer com que as empresas, pelo menos essas que viessem explorar o pré-sal, começassem a desenvolver tecnologia aqui dentro. Chegou-se até a entrar em confusão entre a presidente Dilma e a Mercedes. Vocês acham que a montadora como a Mercedes, que tem o centro de produção de tecnologia dele na Alemanha, por conta da presidente brasileira, vai tirar esse centro que estão captando engenheiros, ferramenteiros do mundo inteiro, colocando num lugar só para produzir de forma mais eficiente e trazer para cá? Nós temos defasagem nesse campo muito grande. E agora essas dificuldades e essas defasagens devem aumentar significativamente. Outro ponto que me mandaram trazer aqui para a gente discutir: taxa de desemprego já aqui mesmo em Fortaleza já bateu 13,2, a mais alta da série. Ela está começando a descolar e seguir numa rota bem mais complicada. Essa pesquisa é feita aqui desde 2008. Nós vamos ter problemas com relação ao modelo de habitação, que já trouxe algum alento, mas agora deve ser afetado. A inflação, que está cadente, mas ainda em patamares muito altos. E uma coisa super interessante: quando a gente está discutindo os patamares de inflação, por exemplo, a inflação em alimentos, ela está disparando, causando perdas e sensação de perda, principalmente para o mais pobre, muito grande. Por quê? Porque o peso das despesas de alimentação para quem ganha menos, ele é muito maior do que para as pessoas que ganham 5, 6, 10 mil reais. Ele gira em torno de 38%. Quando essa despesa aumenta mais, o impacto que dá na renda, né, do trabalhador,
ele também se intensifica. E aqui em Fortaleza, a variação de alimento aqui deu, no mês passado, deu 16%, aliás, 18%. Tá? Escola ruim, saúde ainda nas condições que nós estamos vendo, compromete os espaços de ciência e tecnologia, universidade, centro de pesquisa, perderemos pesquisadores, produtividade, né, como eu já havia falado, são setores que vão, sim, exige uma necessidade de que se discuta e que se aumente esses níveis de produtividade, e os elementos que podem trazer esse tipo de benefício vão ser muito afetados de agora em diante. E eu acho, né, olhando o conjunto da obra, porque eu conversei e ouvi por aí, nós estamos, a bem da verdade, criando um modelo que destrói todos os avanços que foram colocados na Constituição de 88. Como o Marcelo bem lembrou, ela já previa isso, por isso ela fez as vinculações desses recursos, exatamente porque, pela tradição brasileira, toda vez que você tem um período de crise, algum problema, a primeira coisa que você faz é correr para cima do gasto social. Quando você colocou isso na Constituição, isso já fez com que isso não fosse afetado tão rapidamente. Isso para garantir esse patamar mínimo, e você possa fazer com que esse país desenvolva e crie níveis de bem-estar social compatíveis com o nível de produção dele. E o que a gente está vendo ser arquitetado, e a primeira grande peça-chave no sentido de desmontar esse sistema de benefício de bem-estar social que a gente começou com essa Constituição, é exatamente a 241. Por conta dela, nós vamos abrir todo um esteio de necessidades de reforma, de flexibilização de direito, de mandar essa conta para a classe trabalhadora. Isso vai ter um efeito no Estado, que tem um poder, né? E é quem teve na tradição brasileira, quem estudou a economia brasileira sabe em todos os momentos que ela é toda pautada exatamente por esse poder do Estado de estar induzindo a economia no sentido de aumentar os níveis de produção e etc. Isso vai trazer uma limitação muito grande num espaço que eu não estou vendo forma de como a iniciativa privada vai fazer isso. Inclusive, porque no setor externo as coisas ainda estão muito ruins. A Europa não está bem, como o Marcelo colocou. Os Estados Unidos ainda está em nível de crescimento muito ruim, taxa de desemprego elevada. A inflação, quando cai, tem algum indicador mínimo de melhora na economia americana, isso sai nos jornais do mundo inteiro, né? Tá com cara de que nós ainda vamos passar muito tempo patinando nesse espaço e a gente fica gerando um vácuo, tá? Agora, o setor financeiro, esse vai continuar com condições excepcionais. O agronegócio, que estava se pensando que ia também, agora o Banco Central está permitindo que o dólar volte a se valorizar e essas exportações também estão voltando a ser afetadas. Uma outra coisa que a gente aí tem discutido um pouco, né? É uma outra PEC que trata dessa questão das Patorelli, eu me esqueço, meu Deus, como é que é o termo que ela utiliza, né? É dessa PEC que trata da emissão de título público, né? Você tem dívida ativa, você agora vai permitir a emissão de debêntures, não é isso? Você tem uma dívida ativa, o Estado fica responsável ainda, vende isso com deságio em torno de 40%, 60%. Eu não tenho os números corretos, que eu ainda não tive tempo de ver. Me perdoem, a velocidade que as coisas estão acontecendo está estonteante. Você vai vender esses títulos públicos com deságio de 40% a 60%.
para empresas que vão atrás de resgatar esses tipos de receber. Se elas não receberem, não tem problema, o Estado garante o seu investimento. Ora, essa brincadeira, segundo ela, foi quem quebrou a Grécia. O Estado está dizendo, não, isso aqui é uma coisa muito boa, porque é um ativo que a gente ia receber lá na frente, a gente antecipa essa receita, vai poder fazer frente com a necessidade de os mais pobres e vai vir alguma coisa apelativa. Olha como é que está a saúde, vamos precisar fazer alguma coisa para ajudar. E aí pega, vamos antecipar essa receita que a gente ia receber daqui a 5, 10 anos, vamos receber agora, recebe contizagem. Olha, essa brincadeira é como aquela de PPP. Portugal achou que PPP era a coisa mais vantajosa do mundo, fez parceria público-privada em tudo quanto foi setor, isso durou 3 mandatos. No terceiro, o gestor continuou com necessidade de fazer obras e etc. Aí tinha o que para fazer PPP mais? Resultado, o Estado perdeu o papel, está tudo na mão da iniciativa privada, contratos de 50 anos, aí os daqui eram de 30, agora pulou para 50 também, e você ficou aparecendo situações como essa que aconteceu depois da crise de 2008, e Portugal, o governo virou uma mera figura ilustrativa que não tem poder de fazer nada. Olha os problemas que nós tivemos quando a Vale foi privatizada. Logo em seguida deu um problema de meu Deus, que era aquela, era com as, não era com a Vale, não era com a Vale sim. Quando privatizou a Vale, a gente foi quando saiu aquela campanha de que ficaram pedindo para poder reestatizar, porque nós tivemos um problema aqui com exportações. A Vale tinha um papel importante, que ela era utilizada como instrumento de política pública para poder fazer, não repassar para preço na mesma velocidade os produtos que ela vendia, e você tinha, sim, era inflação dado por conta de câmbio. E você tinha uma elevação muito grande, as exportações que a gente estava fazendo estavam impactando de forma muito forte nos preços, e você utilizava a Vale, que ela era estatal, como mais ou menos a Petrobras faz quando a gente tem problema de elevação do preço de petróleo. Não deixa que aquilo repasse imediatamente para preço, para você evitar problema inflacionário. Como ela não era do Estado mais, a gente teve que amargar elevadas taxas de inflação à época, quando a gente vai perdendo esses mecanismos por conta desses créditos de Estado mínimo. Então, essa crise do papel do Estado, da desconstrução da Constituição, é o pano de fundo que está por trás dessas ações, e não é só uma, que está desmontando o estado de bem-estar social iniciante que a gente começou na economia brasileira. Agradeço a todos, encerro minha fala por aqui. Agradecemos então a palestra de Reginaldo Aguiar, supervisor técnico do DIEESE. Passo a palavra então ao nosso debatedor Carlos Eduardo para que faça seus comentários, e logo em seguida abriremos as perguntas para o debate. Parabenizo aí os dois expositores, né? Realmente, além das informações relativas à intenção do governo Temer com a PEC, também podemos saber alguma coisa sobre suas consequências, né? A minha abordagem será bastante rápida, né? E na linha das intenções que estão por trás da PEC, né? Embora muitos aleguem que a ideologia não é mais importante, que não existe uma grande diferença entre posições políticas de direita e posições políticas de esquerda, por trás desta PEC existe um grande debate ideológico, né? Essa questão da ideologia é também um pouco confusa no Brasil, né? Porque onde nós esperávamos que existisse uma grande força, né, do pensamento liberal, da não intervenção do Estado na economia, que seriam as associações empresariais, elas defendem isso até certo ponto, mas
Quando o debate vai para o tema de benefícios fiscais, redução da carga tributária, incentivos setoriais, né? Essas associações empresariais deixam a ideologia neoliberal de lado e passam a querer o apoio do governo, o apoio do Estado como ente que vai ajudar a promover o emprego e a promover o desempenho da economia, né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, um dos estados que é bastante ativo na guerra fiscal, né? Mesmo em momento de restrição orçamentária, né? Como vivemos esse ano e vivenciamos no ano passado também, o estado gasta mais de R$1 bilhão por ano com incentivos fiscais, em sua maioria com reduções do ICMS. E houve uma tentativa promovida pelo governo do estado de reduzir isso através da criação de um fundo de estabilização, acho que a gente pode pronunciar FEF, né? Tem 2 Es aí no meio, um fundo de estabilização. E os efeitos desse fundo eles foram completamente desvirtuados na Assembleia Legislativa por pressão das classes empresariais. Mas voltando à PEC, esse debate ideológico ele é bastante importante, ele está bem presente na discussão da PEC. Embora o governo ele faça questão, o governo federal, em não debater claramente esses temas, né? Falta transparência no debate, né? Falta alertar a população para quais as consequências da aprovação da PEC se ela vingar. Se ela for aprovada e vingar, ainda tem esse ponto. Primeiro, qual é a ideologia que está por trás da PEC? Que um dos problemas para o desenvolvimento do país é o exagerado tamanho do Estado, né? E por ser exagerado, o Estado, por ele ter que captar muitos recursos da sociedade, ele suga oportunidades que existem no sistema econômico e que seriam mais bem aproveitadas pelo setor privado. Ou seja, o Estado, por atuar muito, tira oportunidade do setor privado em realizar suas atividades e promover o crescimento econômico. Além disso, só estou dizendo não a minha ideologia, mas a ideologia daqueles que defendem a adoção da PEC. Além disso, o Estado, e isso eu concordo, esse ponto específico eu concordo, existe uma disputa intensa do orçamento do Estado, e essa disputa intensa de grupos de interesse, nem sempre o resultado final dessa disputa é um resultado que venha gerar o bem-estar social, ou que seja o melhor para a sociedade, para a nação brasileira. Ou seja, grupos poderosos se apropriam de políticas estatais, de parte do orçamento estatal, para benefício próprio. Tem um nome em economia esse procedimento, rent seeking, e isso eu particularmente concordo. Uma premissa dos defensores dessa política de restrição orçamentária, de conter as despesas do governo, corrigindo apenas pelos níveis inflacionários, diz o seguinte: qual a premissa? Bem, o Estado é ineficiente, o Estado perde muito recursos devido à sua ineficiência, devido à corrupção. Acho que se a gente fizesse o levantamento aqui, 99% de nós aqui, funcionários públicos, concordaríamos. O Estado é ineficiente e tem muita corrupção. Até aí, tudo bem. Mas a premissa que vem em seguida é completamente absurda. É o seguinte: vamos restringir esse orçamento e, a partir do momento em que esse orçamento for restrito, as decisões do governo elas serão mais eficientes. Os grupos de pressão, né, eles terão mais dificuldades em abocanhar recursos públicos, e o poder executivo e o poder legislativo vai ter mais racionalidade e vai ter uma busca, vai tentar buscar aplicar os recursos públicos com mais eficiência. Ora, o que garante que você restringir recursos vai fazer com que a corrupção diminua? O que garante que corporações poderosas, até mesmo de funcionários públicos, né, que se apropriam de alguns recursos dos governos, né,
lembrando aqui o mais comum, o auxílio moradia, muito falado do sistema judiciário, né, do juízes e promotores. O que garante que essas entidades poderosas, corporativas, né, elas não vão continuar buscando benefícios além dos que sejam eticamente aceitáveis? O que garante que os empresários da Fiesp não vão ter menos força para exigir benefícios em prol da manutenção do emprego e de outras falácias aí que são vendidas a todo tempo na nossa imprensa? É bem provável que os recursos restritos, eles sejam restritos para os setores menos organizados. Ou seja, a contenção de gastos que será realizada, ela deve recair, né, não está especificado na PEC, ou seja, quando o governo fala, não está dito que vamos gastar menos com educação e menos com saúde, não está dito. Na realidade está dito que os gastos gerais, eles terão que ser contidos, os gastos primários, eles terão que ser contidos ao limite da correção da inflação. Mas, voltando ao meu raciocínio, o que garante que esses grupos que são poderosos, eles deixarão de ser poderosos? Nada garante isso. Então, o maior candidato a pagar essa conta, né, são os setores menos organizados da sociedade brasileira. E quem são esses setores? Quem são os ocupantes? São aqueles que estão excluídos da formalidade do processo formal de produção brasileiro, ou seja, os mais pobres. Então não temos essa argumentação que o Estado vai ser mais eficiente na alocação dos recursos, porque vai restringir os gastos à inflação do período anterior. Ela é completamente falaciosa e não encontra argumentos num pensamento racional. Bem, segundo, a PEC, ela não trata de responsabilidade fiscal, embora o governo Temer sempre coloca essa palavrazinha que foi muito bem aceita pela sociedade brasileira com a lei de responsabilidade fiscal lá na década de 2000. Hoje a sociedade, acho que todas as tendências, mesmo a esquerda mais responsável, defende que é necessária uma gestão dos recursos públicos com responsabilidade, ou seja, é necessário que se tenha um planejamento orçamentário eficiente, que não tomemos decisões que venham a comprometer as gerações futuras, né? Isso é um razoável senso comum na sociedade brasileira. Mas não estamos tratando disso com a PEC dos gastos. Não estamos tratando disso, né? Seria bastante razoável, né, que todos nós apertássemos os cintos durante os momentos de crise. Como o professor Lettieri demonstrou há pouco, existe um problema com as receitas. Muito desse problema é gerado por políticas públicas do segundo governo Dilma. Muito da queda da receita é queda da receita opcional, feita através de instrumentos legislativos, né? E existe esse problema, né? É possível corrigir nesse momento? Talvez seja, mas se não fosse possível corrigir nesse momento, que utilizássemos um ajuste fiscal, que reduzíssemos as despesas, né, por um determinado período, mas não por 10 anos, não por 20 anos. Isso me recorda que no início do debate, quem acompanha a formulação dessa PEC desde o seu nascedouro, essa PEC era perpétua, era vitalícia. Ou seja, ia se propor a restrição do tamanho do Estado, né, por um tempo infinito, até que outra reforma viesse a modificá-la, outra reforma constitucional. Então, o que está propondo? O que a PEC está propondo? Vamos ficar nos 10 anos, não vamos ficar nos 20, que eu acho que ela não durará nem tudo isso, mas vamos ficar nos 10. Nos 10 anos, o que está se propondo de fato não é economizar, não é restringir as despesas à situação fiscal do país. Não é, devido a um momento de dificuldades, vamos conter os nossos gastos por um período enquanto essas dificuldades perdurarem. Seria bem racional para nós aceitarmos. O que está se propondo
é que quando a crise econômica acabar, e ela vai acabar, né, por mais esforço que o segundo governo Dilma e o atual governo Temer façam para prolongar a crise, ela vai acabar. A gente sabe disso, a gente sabe que as crises do sistema capitalista, elas são periódicas. Existe toda uma teoria do ciclo econômico que explica que elas surgem e elas, os próprios resultados, as próprias consequências da crise econômica, elas são potenciais para o ressurgimento da atividade econômica no futuro. Então a crise econômica, ela vai acabar, ela vai ser dissipada. Então, num momento futuro, talvez já em 2017, com certeza em 2018, o país vai ter crescimento econômico. Se ele vai ser 2%, se ele vai ser 3%, se ele vai ser 1%, não sei. Mas ele vai ter esse crescimento econômico. O que sabemos aqui, como a maioria aqui que somos agentes do fisco, é que o sistema tributário, o sistema de arrecadação, os tributos, eles são fortemente correlacionados com a atividade econômica. Ou seja, quando a atividade econômica, quando o PIB voltar a crescer, a arrecadação voltará a crescer. Né? O que essa PEC ela propõe? Né? Ela propõe, de fato, após a superação da crise, que esses recursos adicionais da arrecadação, ou seja, o crescimento da arrecadação, que superar a inflação, ou seja, o crescimento real da arrecadação do governo, que existirá, salvo se em seguida se reduzir a tributação no país por outras medidas, mas o que se propõe é que esse excedente ele não seja utilizado nos gastos primários. E o que é gasto primário? Para quem não é da economia aqui entender, gasto primário é tudo menos o gasto financeiro. Né? É saúde, é educação, é ponte, é viaduto, é investimento, é pagamento de servidor público, né? Tirando o pagamento de juros e a amortização da dívida, né? E outras coisas de menor valor e pouco expressivas, tirando esses itens, juros e amortizações, o resto é gasto primário. Então o governo federal, porque a PEC por enquanto não se aplica aos governos estaduais e municipais, ele não vai poder utilizar esse excesso de arrecadação, esse incremento real da arrecadação, para melhorar a sua atuação, para melhorar a gestão da saúde, para melhorar a sua gestão educacional, para fazer investimentos de infraestrutura que ainda são muito necessários no país. Então, a previsão é que nos próximos 10 anos, o tamanho do gasto estatal, né, o gasto primário, sem falar em pagamento de juros e amortizações, o gasto primário caia 6% do PIB, 6 pontos percentuais do PIB. Então, nesse período de 10 anos, o Estado ele terá que diminuir em termos proporcionais de tamanho. Então, por trás desse discurso equivocado de responsabilidade fiscal está uma proposta ideológica de um Estado menor. Até aí, esse Estado menor nós poderíamos aceitar sem nenhum problema, né? Poderíamos aceitar discutir, que eu estou dizendo. Poderíamos aceitar discutir, desde que fosse dito claramente para a sociedade o que esse Estado menor representa. E o que esse Estado menor representa? Representa abandonarmos o que o Reginaldo colocou aqui, que foi a Constituição de 88, que não foi completamente implantada ainda. Né? Quais são os sonhos da Constituição de 88? A universalização do sistema de saúde, saúde pública de qualidade para todo cidadão brasileiro. A universalização do sistema educacional, saúde, educação e qualidade para todo brasileiro. Né? Então, se nós conseguimos vender isso para a sociedade, que eu acho que o imaginário da sociedade brasileira não é esse, né? Não é por Estado menor, é por Estado mais eficiente. Isso aí é, mas não é por Estado menor. Se conseguimos vender que
temos 75% da população que depende do SUS, que essas pessoas terão que passar para medicina privada. Se elas optarem por isso, tudo bem, é uma decisão política que deve ser decidida nas urnas, né? Se devemos esvaziar a educação pública e passar para a educação privada, também é uma decisão que precisa ser tomada nas urnas, né? Precisa haver um grande debate social, acredito que uma nova constituinte, para reduzir o tamanho do Estado, se assim queremos, né? Se assim eles querem, nós aqui não queremos. Então, por trás de todo esse discurso de necessidade de organização das finanças do Estado está um grande projeto ideológico que tenta destruir os alicerces da Constituição de 88 e estabelecer um novo contrato social no país, contrato social que é vigente em outros países, né? Como tem na apresentação do professor Lettieri. O México é parecido com isso, o Japão muito parecido também, um setor público muito pequeno, né? E um setor privado que absorve todas as atividades, inclusive aquelas que estão na mão do Estado hoje. Bem, para encerrar e voltar a palavra para os nossos palestrantes aqui, e quais são as soluções? O que o Brasil realmente precisa que o governo Temer não fala uma linha? Fala em reforma da Previdência e reforma trabalhista, isso aí fala, né? Sempre no intuito de retirar direitos, né? Reduzir o gasto público e reduzir o preço do trabalho, reduzir salário, né? Por trás da reforma trabalhista está a redução do custo do trabalho, né? Bem, temos um problema previdenciário, talvez tenhamos, né? As idades estão congeladas lá e existe uma dinâmica de expectativa de vida, talvez possamos corrigir isso. Mas a Previdência ela tem um grande problema, sim, se chama informalidade. A informalidade é um grande problema. Qual é o percentual da economia brasileira que está na informalidade, né? Aqui estamos num reduto da informalidade, né? Não a Cefaz, mas ao redor da Cefaz vivemos uma grande economia informal aqui em expansão. Qual é o custo disso para a sociedade, né? Alguns críticos do sistema previdenciário atual, né? Uma das medidas que vem já aí, pessoal, podem aguardar. Hoje vocês sabem que a aposentadoria rural e a LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, que é aplicada na área urbana, elas prevêem que, independente de contribuição, atingida uma determinada idade, as pessoas que não tiverem renda suficiente podem se aposentar com um salário mínimo, né? E tenho certeza absoluta que será proposto, não sei se será aprovado, que esse benefício deixe de ser o salário mínimo, que ele continue a existir, mas seja menor que o salário mínimo. Isso será uma propositura no final. O que parece injusto numa primeira análise é injusto, mas não é injusto porque a pessoa não deva receber um salário mínimo que, como o Reginaldo aqui demonstrou, não é suficiente para manter uma família com as condições de vida necessárias, dignas, necessárias. Não é injusto por ser o salário mínimo. O que é injusto e o que é equivocado é que essa pessoa nunca tenha participado da economia formal. Ela tenha trabalhado a vida toda, tenha tido patrões durante toda a sua vida e nunca tenha aparecido nos registros oficiais da nossa sociedade brasileira, né? Então, a correção desse problema da LOAS, né, de pagamentos de pensões e benefícios previdenciários que não são cobertos por contribuições anteriores, ela não está na redução do benefício, talvez esteja até na ampliação do benefício, mas ela está na formalização dessas relações de trabalho. No campo, no Nordeste brasileiro, a gente vive, né, uma situação em que o sistema capitalista ainda não existe, né? Nós estamos no sistema econômico feudal, onde as pessoas não têm, né, nenhuma relação de trabalho formalizada, e isso é muito mal para a economia, muito mal para o sistema previdenciário. O professor Lettieri falou com muito mais propriedade do que eu sobre a tributação, as possibilidades de tributação e a vergonhosa tributação brasileira sobre o patrimônio
e principalmente sobre a transmissão do patrimônio através da herança, né? Vergonhosa mesmo. Isso aí é uma coisa que tem que ser modificada. Temos uma coisa que é antipática, mas que está causando muito mal para a sociedade brasileira, né? E para o sistema econômico brasileiro, que se chama Simples, né? Nós, como a maioria aqui, como operadores do ICMS, sabemos que uma das virtudes do imposto, né? Não tem nada a ver com justiça fiscal, mas é um imposto que é fácil de arrecadar e causa pouca distorção econômica, porque ele é não cumulativo, ele compensa o imposto pago nas operações anteriores, né? O que se pagou anteriormente é compensado para a operação futura. Isso cria uma autofiscalização nas operações, tem uma série de benefícios que a teoria econômica diz que o imposto que tem as características, com todas as distorções que o ICMS tem, mas ele ainda é um imposto sobre valor agregado. Quando se criou o Simples, né? E essa semana parece que foi aumentado, estava escutando na Voz do Brasil, parece que essa semana foi aumentado o limite do Simples, né? Você criou uma primeiro que por mais que respeitemos e sabemos da importância do pequeno negócio para a sociedade brasileira, sabemos também que o pequeno empresário, como definido na lei do Simples Nacional, ele não é a base da pirâmide social, né? Talvez esteja bem acima da nossa pirâmide. E você criar o Simples, você beneficia um segmento que não deveria ser prioritário na política pública. E além disso, mais grave do que isso, você criou uma oportunidade de evasão, de planejamento tributário, que é uma maravilha, né? Imagine aqui, todos nós aqui, né, uma boa parte tem um rendimento e paga sobre uma parte do rendimento uma alíquota tributária de 27,5%. Imagine se a gente conseguisse um acordo com a Cefaz, né? Oi? Para a gente receber por uma empresa do Simples. Eu não sei a carga tributária, o professor Letieri, quando for falar, pode dizer quanto seria a nossa economia aqui em imposto de renda. Façam também, aí a gente não pode divulgar, mas a gente pode fazer aqui, os agentes do fisco podem fazer, peguem essas pequenas empresas de franquia, pequenos estabelecimentos de franquia, franqueados de grandes empresas nacionais. Possivelmente o mesmo grupo econômico, ele é dono de todos os estabelecimentos, né? Vou dizer aqui um que eu não sei essa informação, só para título de exemplo, né? Vamos imaginar que o McDonald's não tenha essa informação, nunca tive a curiosidade de perguntar. Mas é provável que o mesmo grupo econômico, né, controle uma boa parte dos McDonald's de Fortaleza. Se esse grupo econômico ele for inteligente, ele já abriu várias empresas de pequeno porte, cada um no nome de um parente da família, né? Aí quando os parentes acabam, até os distantes, ele começa a abrir no nome dos empregados. Não estou fazendo nenhuma acusação em McDonald's, até porque foi só um exemplo retórico que eu não sei nem se é um grupo econômico mesmo, né? E se muito menos se fez essa engenharia tributária. Mas o que sabemos é que por uma política que é defendida amplamente na sociedade brasileira, ela está sendo maléfica nesse momento, está sendo concentradora de renda e responsável por planejamento tributário e por redução da arrecadação. Pessoal, já falei muito, a minha intenção aqui é só fomentar o debate, e eu devolvo aqui na ordem a palavra para os nossos aqui. Desculpe, eu passo a palavra aqui para a nossa mestre de cerimônias aqui, a Patrícia. Obrigado, pessoal, pela atenção.